Meu nome é Paulo César Antunes, sou natural do Rio Grande do Sul, nasci em 1965. Em 1969 nós viemos para Lauro Miller. Aí me criei ali no Sumaré, né, entre o Sumaré e o bairro Arizona. A gente morava ali junto com o meu dindinho, né, sou neto do falecido Manuel Horácio Machado e neto do Manuel Delfino. Então, nós morávamos ali perto do pai e da mãe, em frente à Praça Paulo Gazola. Então, ali moravam umas famílias, nós morávamos pelo outro lado do rio. Aí, na época da enchente, né, veio a enchente, daí ali levou as nossas casas e houve uma grande mudança. O meu dindinho, Manuel Horácio, foi morar no Arizona. E nós, como o terreno subia mais o morro, nós fomos para o Sumaré. Então, ali nós começamos as nossas vidas. Ali eu me criei entre Sumaré e o Arizona. Estudei, o meu primeiro ano foi lá no Arizona. Minha primeira professora foi a dona Venina, ali no Arizona. Então, a gente tinha uma infância muito bonita. Venho de uma família de 9 irmãos também, né? Sou filho de Gino Delfino Antunes, Olinda Machado Antunes, e me criei ali no Sumaré. E quando da idade de 5, 6 anos que a gente veio para cá, deu a enchente, onde a gente perdeu praticamente tudo o que nós tínhamos e a nossa família teve que iniciar a nossa vida de novo. Então nós comecemos, filho de mineiro aposentado. Aí o pai criava as vaquinhas dele de leite. Eu vendi muito tempo leite aqui na praça, né, durante até a minha infância, a minha adolescência. Vivi aqui. Quando eu tinha 7 anos, estudei. Naquela época a gente entrava um pouquinho mais tarde na aula, era aos 7 anos, porque eu tenho uma irmã, que aí hoje é a esposa do Debri, da Sandra, que eu esperei para ela, para nós ir para a aula junto. Nós iniciamos lá no Arizona. E quando eu tinha 7 para 8 anos, eu fui estudar no Rio Amaral I, porque daí eu também tinha que entregar o leite de manhã, vim e pegar o almoço, e eu era almoceiro, entregava o almoço na olaria também. E depois que eu entregava o almoço lá na olaria, aí eu ia para a aula no Rio Amaral I. Então, foi uma infância trabalhosa, assim, uma família, mas bastante divertida. Conheci bastante pessoas. Quando eu nasci, em 1965 morreu a mãe da minha mãe. A minha mãe até nem viu a mãe dela, porque nós morávamos lá no Rio Grande do Sul. E nessa época eu perdi a minha dindinha, daí só fiquei com o dindinho. Aí nós viemos morar ali, nós morávamos a questão de 100 metros ali longe da casa do dindinho. Sim, o meu dindinho ali, a minha mãe é dos Horácio, dos Machado ali do Oratório, né? Então o Jair ali é primos irmão da minha mãe. Então a gente também, minha mãe é Machado, Horácio Machado, e o meu pai é Delfino Antunes, né? Então a minha mãe se nasceu aqui no Morro da Palha, minha mãe se criou-se aqui entre Santo Sete e Oratório, então a minha mãe sempre foi daqui da região. E o meu pai é natural de Pescaria Braba, lá de Maruim, Ibirapuera. Me criei aqui na favela e no Arizona, né? Então, quando eu estudava lá, e a gente tinha muito amigo, o Doni, Alemão Gazola, então são gente que a gente teve uma infância junto, né? Então ali, quando nós morávamos ali tinha um campo naquela vargem. Então, ali todo dia de tardezinha era o nosso ponto de partida ali. Nós jogava bola, ali a bola tinha que ver que tinha que ter às vezes 2 campos. Aí tinha o clássico, né? Favela e Arizona. Então ali eu às vezes jogava pelo Arizona. Como eu estudava, morava entre os 2 bairros, então eu sempre me dei bem com as 2 comunidades. Sempre o Arizona e o Sumaré. Aí depois a gente subiu aqui, depois da pós-enchente, né? Então a gente subiu para cá, daí comecei a estudar aqui no Amaral. Então já tive uma ligação maior com o bairro Sumaré e Amaral. Foi aonde eu me criei, onde mora os Camilo ali hoje. Até os 16 anos da minha vida, a gente morou ali, então. Mas na minha infância, tinha aquela oficina ali, que é onde é o posto chaminé, ali a gente buscar ourinho, rolamento, para fazer carretilha. Então ali trabalhava, bastante, tinha o lavador de carvão, né? Então ali a infância da gente foi muito bom, porque a gente convivia com essas pessoas
mais velha, assim, mas ele sempre segurava aqueles ourinhos que já sabia que a gente ia pegar, como eu era leiteiro, que passava por ali, eles conheciam muito a gente. E perto da casa, bem na frente da casa do meu avô, tinha uma chácara muito grande, então a gente levava laranja, então eles gostavam muito da gente. Então, quando tinha o rolamento, uma coisa assim, sempre guardava pra gente, assim. Então, até foi uma infância muito legal. A gente brincou muito, carretilha, peão, ourinho, bolinha. Então, foi umas coisas assim que tive uma infância muito rica. Que antigamente ali no Sumaré tinha número de casas, assim, também eram imensas, umas casas assim, a gente... Antiga favela, que depois, graças a Deus, o saudoso Miro Mendes, né, que morava ali na rua Pedro Raimundo, colocou o nome de Alto Sumaré, né? Então a gente, assim, eu me criei bem ali na favela mesmo, lá embaixo mesmo, onde... Então ali foi um lugar onde eu me criei, tive a minha infância, brinquei ali, então foi um lugar, assim, o meu reduto. E no Amaral primeiro também, como a gente estudava lá, então por isso que a gente tem esse vínculo muito forte com essas comunidades, que a gente se criou-se ali, né? Sim, eu me lembro quando escureceu, começou a chover, isso era umas 8h30, 9 horas da noite, a hora que nós tivemos que, acho que foi na hora que estourou a ponte ali, aí nós saímos, o pai tirou nós tudo dentro de casa, que daí a nossa casa tinha um porãozinho assim, perto do rio, onde tem os 2 córregos e as madeiras começavam assim, a pegar nos barrotes da casa. Daí o pai tirou nós para o lado de cima, nós subimos o morro e nós passamos a noite na casa do falecido João Rabelo, do pai do seu Rubens, pai do Rubens Rabelo, que trabalhou muito tempo aqui. Então, aquela noite, como nós ficamos ali. Então, eles já que acolheram nós ficamos ali, eu acho que pelo um dia, 2 na casa da dona Iris e do seu João Rabelo, na época da enchente. Aí depois a gente foi ver o estrago, que foi no outro dia de manhã, né? Então, aí quando a gente viu aquela devastação que tinha acontecido ali, mas a gente saiu à noite, o barulho era muito grande e a nossa casa, assim, daí parte dela se foi, onde nós tínhamos nossas criações, galpão ali, daí foi tudo, aquela várzea ali, ficou que era um rio só. Mas tem, assim, nossa, bastante memória, quando a minha infância, naquelas vairadas do rio ali, eu corri muito atrás desse cofre do falecido Locatelli, que diz que tinha esse cofre ali. E eu tenho uma vaga recordação assim, muito boa da minha infância, da época da enchente. Eu achei uma caixinha de relógio com 10 orientos dentro, com 10 relógios. E a gente entregou, né? Porque daí na época veio o exército, veio os policiais, tudo ali, o que tinha de tecido naquela virada do rio. Então a gente estava tudo ali, porque daí, como é uma correnteza, no outro dia já baixou rápido também o rio, né? Então, vivia muito assim, e eu achei uma caixinha de 10 relógios, a gente entregou, né? Falei que, como é que era a gente naquela época, assim, a gente tinha aquela noção, mas para muitas pessoas assim, foi uma perca muito grande. A minha mãe ela foi muito católica. A minha mãe, assim, a gente teve uma infância, assim, que hoje é difícil. A gente, assim, vem de uma educação. Olha, a gente tem uma família de 9 irmãos, assim, tem aquelas recordações, porque na época, assim, a gente, assim, com o pai, o homem era aquele que mais trabalhava, e a mãe era aquela que, como uma galinha choca, pegava os pintinhos e colocava embaixo das asas e ali ficava. Então a gente teve uma infância ali onde eu estou te dizendo, que nós morava no Sumaré, na várzea ali, onde eu cresci, assim, vendo-me de noite. A gente tinha um fogão de lenha vermelho e a gente ficava assim no canto do fogão, né? E a mãe ficava contando as histórias assim para nós, né? Então, e ela contava muito assim da vida do falecido Dindinho, das histórias dela, da infância dela, né? Então, aí a mãe, assim, ela ensinava muito nós, muito a rezar, e a mãe era uma pessoa muito boa de coração. A mãe, assim, para ajudar os outros, assim, eu acho que um pouco, assim, eu acho que todos nós, assim, da família, herdamos dela. Que a mãe, Deus o livre, se ela visse um vizinho lá numa situação difícil, ou mesmo um animal, assim, que estava com dor, alguma coisa, um filho, assim, a gente era 9 irmãos, a gente se machucava muito, né? Então, era normal, nós num pasto daquele ali. Quero falar outra coisa assim da mãe, porque quero recordar uma coisa muito bonita da minha infância, assim. Mas a mãe, assim, com 5 anos, ela ensinou todos nós a rezar.
A gente sentava do lado daquele fogão assim, dia de inverno, a gente rezava ali do lado do fogão. E no verão, assim, quando a minestra assim, não estava assim, nós rezava todo dia um terço antes da janta, né? Isso aí, o pai e a mãe, assim, a gente teve uma educação da gente não jantar sem antes rezar o terço. E antigamente, uma das recordações que eu tenho assim da minha infância, é que na igreja matriz, a missa era às 6h30 da manhã aos domingos. O meu pai tinha uma bicicleta vermelha, daquela Monarch, daquelas barras circular, não tem? Aí eu ia no guidão e o Beto, meu irmão, ia na garupa. Todo domingo nós ia à missa e a gente não podia tomar café ou comer alguma coisa para a gente se comungar, né? Porque para tomar a comunhão nós teríamos que estar em jejum. Então o pai não deixava, e nem a mãe, a gente tomar a comunhão se a gente tivesse comido alguma coisa. Então a nossa nos domingos era a missa às 6h30 da manhã. Eu me lembro assim, da igreja velha, assim, pouco, mas do barracão, aonde era assim, eu me lembro bem, daí é onde a gente ia ali. Então o pai, assim, também, o meu pai era da congregação mariana, meu pai era mariano. Nós somos muito, assim, eu venho de uma tradição, assim, de um catolicismo muito forte. Que a mãe, assim, nossa, a mãe trabalhava na igreja, a mãe tinha muito amor a Deus, principalmente, assim, a mãe era muito fiel também a Maria, a mãe sempre foi legionária, minha mãe sempre foi daquela de rezar, pensar nos outros. Eu acho que a vontade, assim, que ela tinha, assim, de ver a gente evoluir, de crescer na fé, eu acho que... E ela tinha vontade, assim, um sonho que o filho dela fosse padre. Aí, né? E ela sempre dizia isso para mim, né? Mas no decorrer da vida da gente, na juventude, assim, sabe que vai aparecendo também E eu, assim, até uma vez eu ia para o seminário junto com meu primo, com o Vavá, né? O Vavá foi, eu não fui, ele foi, mas saiu. Daí ela queria, assim, a vontade dela era que a gente fosse, que um de nós fosse padre. Então, como eu sempre, assim, fui, assim, de acompanhar a igreja, de ler a Bíblia, e eu também tive amizade com uma pessoa, com uma família, assim, que era crente, que eles liam muito a Bíblia e eu aprendi muito com eles. Que eu não sei se tem alguém vivo deles, mas era a dona Salute. Ela morava bem onde hoje mora o Michel ali, do lado da frente da toca, onde morava o falecido Cecílio. Então ela ensinava muito, eu me lembro, quando nós era pequenininho, que nós devia ter pequenininho, não, uns 10, 12 anos, ela tinha um carro de algodão doce. Então ela dava algodão doce para nós ler a Bíblia, sabia? Então eu comecei a ler e ela contava muitas histórias assim, e eu fui, e como a minha mãe lá em casa chegava e ensinava também a rezar, eu fui pegando assim aquela vontade de me aprofundar mais assim na igreja, comecei a ler a Bíblia e comecei a explicar, e a mãe assim tinha um sonho, assim, quem sabe um dia eu não vou ter um filho padre, né? Mas daí não, né? Daí vem a juventude da gente, a gente começa também a dar umas namoradas e ver que também é bom, né, Rodrigo? Aí não, aí apareceu a Cleusa na minha vida também, daí lá aí esse sonho de ser padre, e ela ficou muito feliz porque ela viu ainda, assim, ela pôde acompanhar a minha vida depois como ministro, né? A minha mãe faz 10 anos que ela faleceu, né? Vai fazer 11 anos agora em dezembro, e ela pôde acompanhar, assim, ainda ministrar a palavra. Então, para ela, era um sonho que ela tinha, né? De ver, eu fui ministro da Eucaristia, ela pôde participar e como ministro da palavra. Então, assim, ela viu, ela pôde ver isso, assim, ela se realizou. Imagina, a dona Zaida foi minha catequista. Eu estudei e me lembro até as perguntas que o padre fez para mim, porque na época eu fiz a primeira comunhão velhinha, já fiz com quase 12 anos.
Então, eu me lembro que não, a dona Zaida que me preparou. A foto que eu tenho até hoje, eu tenho a foto da primeira Eucaristia, bati de quichute, cara. Foi a primeira vez que eu botei o quichute no pé, um calçado. Então, quem me arrumou foi a Nete, que é a mulher do Zé Alves. Foi ela que preparava as pessoas na época para bater a foto ali. Então, o Padre Ercílio, eu me lembro até das perguntas que ele fez. Uma das coisas que até hoje, até às vezes, em muita pregação que a gente faz, reflexão, eu digo, ele me perguntou uma pergunta fácil, uma mais ou menos, outra difícil. A primeira pergunta que ele fez, para que nós viemos na Terra? Pergunta fácil, porque estudou o catecismo, viemos na Terra para salvar a nossa alma. Aí depois ele perguntou sobre os mandamentos, né? Então, o Padre Ercílio era uma pessoa que... Aí depois, para voltar atrás, ele perguntou uma vez, em que palavra você acha que Jesus ensinou e mandou? Se acha no catecismo. Então, o Padre Ercílio é uma pessoa assim que a gente também tem boas recordações dele, né? Mas me lembro da primeira Eucaristia, fiz ali, tem as fotos, bem lá em cima no segundo andar, ali onde é a sala pastoral ali. Foi ali naquele cantinho perto da porta que eu bati a foto da minha primeira Eucaristia. Então, tenho a dona Zaida também, por isso que fui amigo dela, sou amigo dela até hoje. Foi minha vizinha, sempre fui prestativo pela forma que ela conduziu, pelo que ela me ensinou e pela contribuição também, pela educação, pelo respeito com a igreja. Então, são pessoas que, eu sempre digo, eu fui uma pessoa muito privilegiada, Rodrigo e Maurício. Eu convivi com muitas pessoas que passaram muita experiência da vida deles e me ensinaram muito a viver. Eu fico muito feliz, sempre agradeço a Deus por a oportunidade que Ele me deu na minha vida. Muitas vezes, os momentos mais difíceis, foi o momento que Ele teve do meu lado. Então, a minha mãe, eu sempre digo para os outros, né? A minha mãe era mais feliz comigo quando eu estava lá na igreja pregando que na política. Que a mãe, como ela tinha o pai, assim, a mãe não gostava muito de política, né? A mãe achava que como pai, ser muito envolvido em muitas coisas, e a minha mãe não, minha mãe tinha um segmento. Então, ela sempre dizia, filha, aqui é melhor do que lá. Ela sempre pegava, com esse caminho aqui não tem erro. Então, se o que eu sou hoje na igreja, passei por tudo que eu passei na igreja, eu sou muito grato aos ensinamentos que eu tive de berço. Então, a minha mãe foi parte fundamental no meu catolicismo, na minha igreja, na minha forma de ver a vida. Se alguns exemplos que eu tenho até hoje, que sou muito grato, sou muito grato à educação que eu tive de berço, tanto do meu pai como minha mãe. Mas a minha mãe sobre de catolicismo, era fé mesmo, minha mãe foi uma coisa que transmitiu muito para todos nós. Se hoje nós somos o que somos, é porque nós temos uma fé muito alicerçada. O meu padrinho Paulo, era o irmão da minha mãe. Ele morava no Rio Grande do Sul, ele que é como eu era natural de lá, então a gente era lá, mas tenho muita recordação muito boa do meu padrinho. Meu padrinho, para mim, quando ele vinha aqui, era uma alegria muito grande. Todo ano ele vinha aqui na nossa casa e todo ano ele dava um presente para mim. Toda a vida ele vinha e quando eu ia lá, ele toda a vida, assim, um amor. A minha madrinha até faz pouco tempo que faleceu, ainda foi eu que fui presidir, ainda fazer uma celebração para ela o ano passado. Ela morreu, não esse ano, ela morreu vítima do Covid. Então a gente foi lá, então a madrinha Albina. Então faz pouco tempo que perdi a minha madrinha, mas o meu padrinho morreu aqui no Morro da Palha, quando estava morando aqui em Lauro Miller também. Então assim, eu tive meu padrinho de crisma, meu filho do meu padrinho, o padrinho Loreni, que até hoje é vivo, ele e a Sandra, assim, então, eu tive sobre catolicismo, assim, sobre a nossa família, assim, eu tive uma infância muito legal e uma amizade muito grande. O padrinho Loreni até teve esse ano ali em casa ainda conversamos bastante a respeito de vida. Então, a nossa vida, assim, eu creio, assim, que a nossa família, principalmente, assim, por parte da mãe, assim, a parte da mãe, assim, nunca foi envolvida, assim, em política. A parte da mãe sempre teve um envolvimento maior com a parte religiosa, com a parte de igreja. Então, a gente herdou muito tudo isso. Meu pai, assim, era de igreja, mas meu pai sempre gostou de política. A família do meu pai, assim, igual o tio Nestor, sempre foi pessoas tradicionais ali, que a gente via, assim, feito de política. Já a minha mãe
era o oposto. A minha mãe era a igreja, minha mãe era coordenadora de grupo de família, minha mãe era legionária, a minha mãe lá na nossa comunidade, no Amaral, minha mãe sempre foi presente. E na nossa infância toda a vida, e aqui. Então, assim, as minhas irmãs, hoje nós trabalhamos na igreja, porque é o ensinamento que a gente trouxe de casa. Eu vou comentar também a nossa façanha, que tem um cara aí que tá vivo e são na praça. Na época, como nós morávamos ali, nós sempre trabalhamos com gado, nós sempre tivemos bastante terneiro, criação, e nós fazia circo. E lá no nosso circo era no meio do pasto. Tu rodeava tudo de corda e tinha que ali torear a criação ali dentro, né? Aí nós tínhamos um tourinho lá que nós não conseguia atorear ele, nós gurizada. Aí o Dinda, que todo mundo conhece o Dinda aqui na praça, o Dinda fez um circo aonde é a Auri Verde hoje. E o Dinda foi lá e pediu para nós liberar o touro para ele vir fazer a tourada aqui na praça. E chegou aqui esse touro ali, cara, quem é que segurou esse touro aí? Touro velho, Dinda aí, velho, ele quebrou o circo todo do Dinda ali. E foi lá, então, mas o Dinda, cara, o Dinda fazia tourada aí, a entrada era um botão, né? Que nós cobrava de entrada para ver o circo, o cara tinha que tirar um botão da camisa e lá nós tínhamos uma lata e nós ia pegando o botão, porque naquela época não tinha dinheiro, né? Então a entrada para ver a tourada era um botão. Então nós toreava, ia todo domingo à tarde lá no nosso pasto, tinha tourada. E como nós tínhamos esse terneiro que era meio marvado, era brabo, né, e era grande já, então o Dinda um dia foi lá pedir para trazer ele aqui para o cerco. Aí o Dinda veio aqui e trouxeram para torear o terneiro ali. O nome do touro era Rubi. Então, mas o bicho era um tinhoso de brabo. Aí chegou ali, o Dinda trouxe para cá e depois levou tudo lá de novo. Então o Dinda era um cara que também fazia essas proezas aqui na cidade aqui também, dava divertimento ao povo também. Então, isso era coisa que a gente fazia todo domingo, né? A gente fazia essas touradas lá no pasto. Então, isso é uma coisa assim que eu trago assim como recordação. Momentos bons que a gente viveu também, né? Então, de vender laranja, essas coisas, a gente fez muita coisa boa. A gente viveu assim, eu acho que nós tivemos uma infância, porque na época o lazer era jogar bola, né? Jogar bola quando tinha o tamanho mais ou menos, e jogar peão, jogar ourinho, então jogar bolinha de vidro, incomodar a dona Antoninha Jorge, que com leiteiro tu sabe que é marvado, né? Então leiteiro sabe de tudo, e leiteiro, então... E a dona Antoninha carneava porco ali na minha infância também, ali na casa onde mora a Tati, a Bel, ali, era um frigorífico dela ali. Então a gente ia ali comer torresmo, a gente sabe como é que é, e do lado na frente da casa dela tinha um lote vazio que era onde nós se reunia tudo para jogar bolinha, jogar peão, jogar ourinho. Então ali nós tivemos, olha, uma infância muito linda. E nós incomodava muito a dona Antoninha também, uma pessoa que de vez em quando dava uns gritos com nós, mas era só dar correr e pouca demora tu tá aí de novo, incomodando de novo. Eu entreguei muito tempo leite ali na casa do seu Armando, que é o pai Araújo, pai da nega Macarrão, né? Entreguei ali na casa do seu João Nascimento, acho que eu entreguei uns 10 anos, leite na casa deles. Então, uma coisa assim que daí todo mundo me conhecia, o filho da Olinda, o filho de Ginal, leiteiro. Então todo mundo me conhecia por leiteiro aqui na... Então vendia lenha também, vendi de noite, assim, à tarde, como a gente trabalhava e morava lá, a gente vendia lenha rachada aqui na praça também. Eu, os biloca ali, os pachecadas, nós descia com carro de lenha e à noite nós entregava a lenha rachadinha aqui na praça, porque na época a maioria era tudo fogão a lenha, né? Então eu vendia o meu freguês, que eu era freguês, que toda a vida eu entregava a lenha. Era para o seu Valdir Costa Melo ali na vila, seu Teófilo Cachoeira. Então tinha muitas pessoas, seu Armando, que era uma pessoa que sempre comprava lenha, mas sempre gostava da lenha rachadinha, já pronta, para botar no fogão. Então a gente vivia a gente viveu muita coisa boa aqui. E dinheiro na época era difícil, né? Eu estudei lá depois do Amaral, depois eu comecei a trabalhar na madeira com o pai. Quando eu tinha 12, 13 anos, 12 anos eu parei de estudar. Aí eu fui trabalhar. Aí eu trabalhava a tirar madeira, e à noite eu vinha para o acadêmico. Naquela época tinha no Visconde o acadêmico, estudei Catine, estudei com a Sonta, estudei com a Sé, só que dali quase não passava, né? Porque
ia bem pouco para aula, ia gaseava, tinha na época que a gente ainda era meio marvado, né? Daí quando voltei a estudar. Mas depois consegui a estudar novamente, estudei até a 7ª série, aí abandonei, aí comecei a trabalhar no mato, trabalhei muito tempo com o Jair ali, com o seu Pedro Jovino, que morava no Arizona, depois trabalhei com a família do João Camilo muito tempo, e depois de trabalhar com o João Camilo, eu trabalhei 5 anos com o seu Lázaro Nazário. Aí eu e o pai, nós trabalhava a meia com ele e o filho dele. Nós entrava com os bois e ele com motosserra. Daí trabalhei 5 anos, foi uma pessoa muito séria, o marido da dona Palmira aqui. Então, trabalhei muito tempo com ele, nós tirava madeira para o seu Louro Rodrigues, lá em Pedras Grandes. Então, nós trabalhei muito tempo. Aí trabalhei até os 18, 19 anos. Aí depois trabalhei um tempo na Fazenda Castelo, que era uma extensão da Carbonífera Barro Branco, né? Que antigamente ela tinha aquela empresa até para pagar um salário menos, né? Pra gente, então tinha uma serraria ali, eu acho que aonde é o posto do Alexandre Guimarães, eu acho. Que uma serraria era por ali. Então eu trabalhei ali e também tirava madeira para a companhia nessa época. Aí depois ajudei a construir também o lavador Boa Vista, aí trabalhei com o senhor Gilmar Benedetti, sou muito grato àquele homem, aprendi muito a trabalhar com aquele homem, ele, pessoa de uma educação, de uma paciência para ensinar a gente, e aí começou a minha vida, né? Então, mas trabalhei, passei na olaria, trabalhei muito tempo na olaria também, e quando eu peguei esses empregos, quando eu me fichei na Fazenda Castelo, a primeira loja que eu abri uma conta aqui em Lauro Miller foi na Modas Baby. Era aqui onde é o Olivinho, né? A Modas Baby era ali, então, acho que eu devia ter o quê? Eu acho que uns 16 anos na época, mais ou menos, que eu fui ali e abri um crediário no meu nome ali. Então, aí de lá para lá começava a trabalhar, daí o pai, como eu fui ali para a Fazenda Castelo, e eu só ganhava um salário mínimo ali, trabalhava meio período ali em casa. Daí o pai conversou comigo, o pai disse, olha, se nós trabalhar em casa, do jeito que nós vinha fazendo, nós ganhava mais. Aí também, daí saí dali, fui plantar fumo e trabalhar no Calipo, e trabalhei muito tempo também, uns tempos lá em Orleans de Pintora, onde trabalhei com o Diomis, trabalhei com muita gente aqui, fazia jardinagem, trabalhei com o Darcy Tesa, onde ele aprendi um pouco com ele de fazer pátio, ele dava o projeto, a gente ia lá e colocando. Então a minha vida foi uma pessoa que eu corri bastante, insisti bastante assim para conseguir os meus objetivos. Aí trabalhei esse tempo no mato, e quando eu tinha 20 anos, aí o pai veio aqui na companhia, que eu fiquei toda a vida esse tempo, eu fui um dos filhos que mais trabalhei em casa, né? Que mais fiquei em casa com o pai, porque até mesmo tinha bastante serviço, o pai e a mãe. E quando eu fiz 20 anos, eu vim trabalhar, o pai veio ali e falar aqui na antiga Barro Branco, e meu pai arrumou um serviço na mina para mim. Aí, como eu não tinha idade para baixar, eu fui trabalhar na caixa, em cima. Eu me lembro que quando eu recebi o primeiro pagamento da mina, quando eu peguei lá com 19 anos, que veio naquele envelope amarelo, que veio aquela dinheirada, eu fiquei assustado, porque a gente não era acostumado a ver tanto dinheiro assim, né? Sempre trabalhei com o pai, e o pai e a mãe sempre me davam o dinheiro para sair o final de semana, né? Então, mas sempre se tive uma vida. Aí eles me arrumaram lá na Figueira. Aí eu trabalhava lá no Morro da Figueira, eles me arrumaram na Ibracoque Mineração, que era o nome da empresa. Aí, lá trabalhei na caixa, lá no vira-carro, nós virava em torno de 500 carros por dia, de 1.000 quilos, e nós pegávamos uma bicicleta ou a pé e vinha do Morro da Figueira para casa. Então, trabalhei lá até os 21. Quando eu fiz os 21 anos, eu baixei a mina. Aí baixei a mina, trabalhei acho que uns 1 ano e 8 meses, 2 anos na produção, aí eu trabalhava na pá. Aí trabalhei um tempo com o Tinho ali, foi um cara muito bom para mim, o Tinho. Época que eu trabalhava lá, o Tinho era nosso... Quando eu trabalhava na rua, o responsável por nós era o Tinho, né? Então o Tinho foi um cara muito bom, daí também me ajudou para baixar a mina, que eu tinha vontade. Porque o sonho, eu vi meu pai trabalhar na mina, eu tinha um sonho de trabalhar na mina. Eu sempre pensava, o que quer ser quando crescer? Eu quero ser mineiro. Vi o meu pai, esse ser mineiro, eu tinha uma vontade de trabalhar na mina pra caramba. Então, tinha aquele sonho e coloquei em prática. Quando eu fiz 21 anos,
baixei a mina, o Tinho foi um cara que me ajudou a falar com os supervisores, ó, tem o Paulo lá, o Cabeção, que quer baixar a mina. Aí quando eu fiz 21 anos, eu baixei a mina e trabalhei um período. Aí em 88, numa eleição lá, e eu peguei, aí na época assim, eu fui pra rua. Eu era meio falador, né? Então às vezes o cara, por falar demais, paga um preço, eu era meio sindicalista, assim, eu era um cara assim que meio assim, não aceitava muitas coisas, sei lá, tinha... trabalhar sempre procurando fazer as coisas certas, só que às vezes nem tudo que tu acha que é certo. Na época a gente vivia, o cara ia, tu vê que nós ia daqui para Figueira trabalhar e tinha ônibus e nós não podíamos embarcar no ônibus. Tinha caminhão e nós não podíamos embarcar no caminhão se os caras dessem carona para nós. Quem trabalhava lá não podia, então como é que o cara... Aí chegava lá, tinha que tirar 17, 16 carros de carvão e vir embora de bicicleta de novo, né? E tendo condução para o cara vir e voltar e a gente não poder embarcar, né? Então a gente tinha também uma série de revolta junto com a gente, porque a gente sempre lutava, a gente queria condução, queria que nós pudéssemos embarcar no ônibus como os mineiros velhos, né? Mas não tinha jeito. Então a gente sempre foi lutando, daí houve uma greve lá e eu participei dessa greve ativa. Aí eles acharam, a empresa achou melhor, na época, me demitir. Aí foi uma época difícil, foi uma das épocas mais difíceis da vida, assim, que aí eu era casado, tinha casado, recém-casado naquela época, fui para a rua, perdi o emprego lá e aí veio aquelas falências de empresa, que em 88 a gente passou por momentos difíceis aqui, né? Aí eu tive que voltar de novo para a minha atividade, plantar fumo de novo. Aí o cara acostumado a ganhar um salário da mina e ficar desempregado e começar... Aí fui morar no Amaral de novo. Fui trabalhar de arrendatário para o seu José da Cruz Pedro, seu Zequinha Hemogênio. Aí fui plantar fumo a meia, aí eu nem tinha terra. Aí voltei lá, fiz um ano lá, Deus ajudou que eu fiz um safrão de fumo. Aí com o dinheiro que nós fizemos lá, aí nós compramos um terreno ali no Amaral. Aí comprei um terreno e comecei a plantar fumo para mim também. Aí deu certo que daí em 88 eu peguei na mina de novo. Abriu a massa falida aqui na época que a mina voltou, que era massa falida, eu voltei para cá. Quero aqui assim, o João Cavalo, que na época foi presidente do Sindicato dos Mineiros, foi ele que me ajudou. Então também sou grato ao João Cavalo, porque são pessoas na época assim, eu era meio marvado para lidar comigo, assim, porque... E só tu vê que só peguei ali também na mina e já fui na outra eleição do sindicato. Aí eu tinha até um compromisso, a gente ajudou eles, porque ele foi muito bom para mim, mas na outra eleição já fui de candidato. Fui pela chapa 2, já daí para enfrentar a chapa 1. Aí já era oposição. Aí enfrentei a chapa, perdemos a eleição junto com o Micamilo. Nós perdemos a eleição. Na outra eleição que eu fui disputado, aí nós ganhamos, era eu e o Ailson Tornier. Aí eu fui vice do Ailson Tornier, aí nós ganhamos a eleição. Aí foi uma época também difícil de novo, porque daí a mineração aqui parou, né? Na época que parou a G ali, nós fomos transferidos para Forquilha. Chegou lá, caiu a mina, né? Foi um acidente lá, mas não machucou ninguém. Mas a Lapa subiu e parou a mina. Um pouco foi para Criciúma e aqui parou as atividades de carvão aqui de novo. Eu voltei a plantar fumo de novo. Aí comecei a plantar fumo de novo, comecei a me dedicar à roça e nesse meio período apareceu assim, muitas coisas boas na vida da gente. A igreja, né, aí na época assim, que o Padre Egídio veio para cá, eu comecei a tinha uma amizade muito forte até mesmo, porque eu tinha um vínculo assim, como era assim, de sindicato, essa coisa, o Padre Egídio também na época também gostava, não tem? Então eu me identificava muito com o Padre Egídio e com a forma que ele falava, e como dizia na homilia, ele disse, seu Paulo, eu jogo o chapéu para cima. Se coube na cabeça de alguém. Então eu fui conversando com ele, e ele conversando comigo, e um dia ele chegou para nós lá, e para mim e para minha esposa, disse, a igreja precisa de vocês. Aí comecei a trabalhar na igreja, aí ele também me ajudava pra caramba nas coisas, aí ele começou a me ensinar algumas coisas da igreja, eu comecei
atuar lá na nossa comunidade, de presidir celebração. Aí eu fiz aquela faculdade de teologia para leigos, né? Aí foi aonde, para mim, assim, abriu muitas coisas, né? Daí comecei a me identificar, fiz muitos cursos também através da igreja e fui me aprofundando na história da igreja e fui crescendo muito com isso. Aí a igreja, ela me abriu uns novos horizontes, assim, daí comecei a ter amizades, assim, com pessoas, comecei a ver, a enxergar a vida de outras coisas. Aí, na época, o seu Seni veio falar comigo. O seu Seni ali também é uma pessoa que falou comigo, ele disse, ó, Paulo, eu não era filiado a nenhum partido, nada. Ele disse, cara, tu é o cara que tu era para ser PT. Ele assim, pela tua forma que tu age, pela tua conduta de vida, pela tua história de vida, pelo que tu luta para os mineiros, tu te identifica com nós. Aí me convidou, eu fiquei meio assim, eu vou pensar. Aí eu pego e dentro de poucos tempos, assim, eu tive assim que na época assim, que faliu essas empresas, eu achei meio assim que a gente foi abandonado pelo poder público. E eu pego e me filiei ao Partido dos Trabalhadores, PT. Aí fui lá, me filiei, eu tinha uma amizade muito grande com o falecido Rafa, o irmão do Almir, já antes de política. Aí o partido me convidou para me ser vice do Almir Rafaim, vice-prefeito. Aí ali começou a minha trajetória na política, né? Então eu fui de candidato a vice-prefeito com o Almir Rafaim. Almir e Cabeção na época, né? Então ali naquela época o PT foi a única vez que o PT elegeu um vereador, que era o PP, né? Aí nós colocamos um vereador. Aí para nós foi uma luta, porque o Partido dos Trabalhadores nunca tinha colocado um representante aqui e nós conseguimos a colocar. Aí elegemos o PP, a gente tinha uma nominata muito boa de vereadores na época, mas vocês sabem que era difícil, né? Aqui 11, 15 na época, o PT vinha colocar um vereador, você sabe que aqui ainda era muito difícil na época, né? Mas nós conseguimos. Aí depois, e isso meu pai já tinha sido 2 vezes vereador pelo 15, pelo MDB. Aí eu estava lá no PT. Aí houve um processo de cassação, meu pai foi cassado como vereador por ser analfabeto, né? Então, aí o meu pai veio falar comigo, para mim ser candidato no lugar dele. Só que o pai queria que eu fosse candidato a vereador pelo 15, né? Pelo MDB. Porque o pai também tinha sido candidato pelo 11 também. A primeira vez que o pai foi candidato a vereador, o pai foi candidato pelo 11. Foi na época que o doutor Francisco foi candidato, porque nós trabalhávamos na olaria, o pai trabalhava na olaria do Dalbó, o Dalbó foi candidato, o pai tinha muita amizade com o Dalbó, o pai, esse Dalbó aí, nossa, né? Então o Dalbó foi lá, convenceu o pai a ser candidato a vereador, e o pai não se elegeu na época por 3 votos, pelo 11. Aí depois o tio convenceu ele, que a família era do MDB, e o pai foi pro MDB. Aí o pai foi candidato, lá foi o vereador mais votado também, na época o pai foi candidato pelo MDB. O pai foi candidato a segunda vez, se elegeu de novo. Aí depois, a outra vez, quando ele ia ser candidato de novo, daí houve esse processo. Aí nesse processo aí, que ele foi cassado, daí depois eu fui candidato a vice para o Almir, daí o pai veio falar comigo, não, o pai queria que tu fosse candidato a vereador. Tu sabe, tu trabalha, tu faz isso, faz aquilo. Aí eu não tinha assim, uma certa resistência, porque eu, na verdade, eu gostava assim, do PT na época, eu estava me sentindo bem, tinha as amizades, tudo que eu tinha ali. Aí tá, mas aí como é pai, eles vieram falar comigo, cara, é difícil, né? Tu não atendeu, chegar o teu pai assim, te dizer, porque pela história dele, ele queria que eu fosse, até porque ele achou uma injustiça o que tinha feito com ele, então eu fui Aí fui de candidato a vereador também, aí começou a minha trajetória política. Cleusa, daí eu vou contar já uma coisa. Eu jogava, na época eu era futebol, né? Eu jogava no Vasquinho. Quem conheceu o Jair, do Pedro Jovino, Jair da Silva, ele tinha um time no Arizona, que era o Vasquinho, né? Camisa 10 era ele, mas sobrava 8 a 7 pra gente, né? Então eu jogava no time dele. Daí nós fomos jogar contra a União Mineira, lá no Guatá. E eu estava jogando de lateral esquerdo e eu vi a Cleusa do lado do campo. Ela desfilando lá com umas outras meninas. Aí eu parei, eu teve que ficar jogando e olhando ela, e ela me olhando, né? Aí pouca demora, terminou o jogo, eu fui conversar com ela. Aí meio que ela
Posou assim, mas ela ficou me olhando. Aí eu perguntei para ela, ela disse que ia lá no Ouro Preto, lá na discoteca do Ouro Preto. Aí terminou o jogo ali, eu fui lá na discoteca do Ouro Preto. Mas cheguei lá, quando era 6 horas, ela ia embora, né? Só deu tempo de eu terminar o jogo e conversar com ela, ela foi embora aquele dia. Mas conversei com ela, disse, outra hora eu converso contigo. E conversamos. Daí ela também ficou interessada, né? Aí no outro domingo eu já fui para o Ouro Preto de novo, né? Não foi jogar. Aí não fui jogar, daí o Jair já perdeu o jogador ali. Aí a gente conversou, a gente namorou. Na época era muito difícil, meu sogro era um homem muito brabo, acho que tu conheceu, né? Meu sogro era desgranado para lidar com ele, porque a minha sogra tinha de boa, meu sogro era com ele, 6 horas tinha que ir embora, não tem? Então namoramos durante muito tempo, assim, depois terminamos também. Foi um namoro cheio de ida e volta, mas a gente sempre procurava conversar, a gente se acertou assim às vezes, mas desde que eu botei o olho na Cleusa, assim, eu já percebi que era a mulher que eu queria para mim. A mãe já perdeu quem ia para o seminário, né? Então, mas tinha discoteca no Arizona, né, cara? Que tá aqui o pai do Rodrigo, que era discotecário, ele Vando de Omício. Então a gente teve uma infância, uma juventude, uma coisa muito boa. E a Cleusa, assim, foi uma pessoa que sempre me entendeu. Cleusa foi uma pessoa assim que acertou, eu na época, assim, de gurizão, o senhor era meio marvado, até meio brigão às vezes, né? Então, mas a Cleusa conseguiu a contornar como contorna até hoje a situação, né? Que às vezes a gente fala assim, atrás da gente sempre tem uma grande mulher, não atrás, às vezes no lado, até na frente, né, Rodrigo? Então, às vezes a mulher, então, eu sou muito grato a Deus por ter colocado a Cleusa na minha vida e me dado ela como esposa, como companheira, nos momentos bons, nos momentos difíceis, a gente sempre esteve junto, tem uma relação muito boa, tanto com ela, a educação com os filhos. Cleusa sempre foi uma pessoa muito prestativa. Aí a gente namorou durante 5 anos. E coisa incrível que a Cleusa namoramos 5 anos, noivamos, e dentro de 1 mês nós terminamos o noivado. Aí ficamos 1 mês sem se falar. Aí no dia 9 de março de 85, acho. Em 85. Dia 9 de março de 85, nós estava eu, o Voi. Aí fui no 1º de maio. Tinha na época da quaresma, não sei o que houve lá no 1º de maio, eu fui lá. Chegou lá, ela estava lá. Aí nós conversamos. Aí conversamos e nos entendemos de novo e resolvemos fugir na época. Terminamos o noivado e nos ajuntamos, fugimos para a casa da tia Darcy ali no Arizona. Conheceu a tia Darcy? Morava onde mora o seu Rubão, onde morava o falecido Rubão. E a tia morava ali. Nós saímos de lá e a pé, hein? Do Guatá até na casa da tia. E viemos pela Rocinha. Aí chegamos ali, no outro dia amanheceu, rapaz, esse meu sogro bravo. Mas pensa no homem bravo, que tu conhece hoje. E ele ficou, porque você não podia ter feito isso, e não sei o que, não podia ter feito isso. E ali em cima, aí ficamos um ano e 7 meses juntos. Moramos 1 mês com o pai e alugamos uma casa ali no bairro Sumaré e viemos morar ali. Aí ele foi um momento difícil. Aí nós moramos numa casa que o meu sogro tinha comprado para o Cláudio. Aí nós reformamos a casa e viemos morar ali. Na época não tinha água. Aí eu já estava, graças a Deus, eu estava empregado, eu estava na mina nessa época. Então a gente viveu dentro de... Algumas famílias conversaram comigo, a mãe, a minha sogra também, tem que casar. Tem que casar, viver junto não funciona. Aí a mãe sempre dizia, César, casar não é preciso fazer festa, minha sogra, da mesma forma, e nós fizemos Aí no dia 27 de setembro de 1986, nós casamos aqui na Igreja Matriz. Aí na época o casamento não poderia ser às 5 da tarde, porque casamento fugido era de manhã, em horário diferente. A gente não podia casar. Então nós fizemos acho que tinha 9 testemunhas para cada lado, então ali a gente uniu-se no nosso matrimônio e graças a Deus o casamento de festa pequena, mas de uma grande valia, de um grande amor vivido, de uma grande relação, aonde já estamos hoje, dia 27 de setembro, vai fazer 35 anos de vida matrimonial e graças a Deus eu e a Cleusa temos uma vivência que, olha... Esse
Tem o Paulo César Antunes, que 33 anos, né, que já nos presenteou com um neto também, né? Nós temos um neto já com 5 anos, que é o Paulo, e tem a Fernanda ainda que está em casa, a Fernanda Antunes. Então nós temos um casal de filhos. Paulo com 33 anos e a Fernanda com 30 anos. Então, graças a Deus, nossa família, todos encaminhados, vivemos muito bem, graças a Deus. Então, Deus nos presenteou com esses 2 filhos. O neto é uma coisa assim que eu acho que o vô, como na época, a gente quando tem filho, a gente tem que trabalhar, e na época eu trabalhava na mina e plantava fumo, então a gente não tinha, não é que não tinha, não tirava aquele tempo para pegar o teu filho, brincar com ele, brincar de carrinho, levar ele nos lugares, e tudo isso a gente tem tempo hoje para fazer com o neto, né? Então, o João, assim, para nós, ele lá em casa, ele fica como se fosse na casa dele. Então, tem uma aproximação muito grande, ele tem uma amizade, assim, que, portanto, que o ano passado, na época de pandemia, quando surgiu a pandemia, ele ficava aqui, eles lá em Criciúma, ele ficou lá em casa e ele foi se acostumando, não sei, gostava de ficar lá em casa, até pela liberdade, morava no apartamento, né, Rodrigo? E ficava na creche praticamente o dia inteiro. Aí vem ali para a casa dos avós, também tem os avós que moram aqui embaixo. Ele faz o que ele quer. Lá em casa tem um sítio, uma casa de sítio, tem um pátio para ele brincar, tem criação. E a gente faz as vontades também, deseduca, na verdade, né? Então, porque vô é aquele que às vezes até estraga, mas ele praticamente todo dia, vou buscar ele na creche, hoje ele está na creche Tia Marli, então veio para cá. A pandemia, assim, umas coisas que prejudicou até eles, estavam com a vida toda certa. Lá em Criciúma, trabalhavam os 2 lá, hoje tiveram... Aí, graças a Deus, também vieram de muda para cá, tão bem. Hoje a gente tem um neto bem próximo da gente, a gente pode conviver com ele, convivo mais com o meu filho, com a minha nora. A gente tem uma aproximação, uma amizade muito grande, fico muito feliz com tudo isso. Eu acho que não poderia ser melhor do que a gente que é pai, assim, a gente que é mãe, que é família, a gente quer os filhos próximo da gente, mesmo a gente sabendo que às vezes mais longe da gente vivem até melhor, mas a gente podendo acompanhar o dia a dia deles, parece que a gente sempre tem aquele paternalismo, aquela proteção, né? E muitas vezes quer ver quando eles brigam assim com o João, parece que quando a gente não fazia aquilo com o filho da gente, né? Porque aí ele olha assim pra gente, assim, eu acho que neto é uma coisa muito bonita na vida, uma coisa muito boa que pode acontecer na vida da gente. Olha, ser avô é uma coisa muito linda. A primeira eleição, primeiro eu fui candidato a vice-prefeito com o Mir Rafaim, né? Aí depois eu me filiei ao MDB, ao pedido ali do pai, né? E fui candidato... E fui o vereador mais votado na época que eu fui candidato com 430 votos. Eu fui o vereador mais votado da cidade, a primeira vez que eu fui candidato. Então, aí o pai ficou muito feliz, porque foi uma coisa assim que era praticamente mais vontade dele do que a minha, que eu fosse candidato a vereador. Da família, eles queriam, como o pai tinha sido cassado por ser analfabeto, então a família queria-se que ele buscava uma justificativa, eu acho, nele, para mostrar assim, não, eu vou lá e vou eleger o filho. Eu acho que foi praticamente isso, que para ele que satisfez aquela vontade que ele tinha, né? Eu fui vereador, me dei muito bem no meu primeiro mandato. Quando eu fui vereador era o Nestor e o Fabrício, de vice. Aí fui para a reeleição para vereador. De 430 eu fui para 716 votos como vereador. Aí então fui muito bem votado aquela eleição, até fiquei assustado, porque eu achava, porque tinha o Debrida, que é cunhado, que era candidato a vereador também pelo PSDB, e tinha o Barrote, que tu conhece no Arizona, que também era candidato a vereador na época. Isso ficou uma eleição muito cercada, assim, né? Que eu achei que eu não ia levar esse número de votos que eu consegui, que até hoje da cidade, portanto, ainda sou o vereador mais votado, né? Então, da cidade com 716 votos. Então, na época, travou-se uma disputa muito grande, assim, na época era difícil, tu sabe que José Eloy Martins, Hélio Bom, vereador Mandioca, Parafuso, então, na época
Era difícil, uma eleição muito difícil. Mas eu, entre assim, quando abriu a urna Sumaré, assim, Arizona e Amaral, eu já sempre me despontei nessas comunidades aqui centro, eu sempre fui muito... Então, nessas comunidades aqui, eu sempre fui vereador mais votado. Então, tive muito sucesso como vereador. Foi uma carreira muito relâmpago para mim, assim. E sempre me dei bem como vereador. Nossa, eu como vereador, eu acho que... E é uma coisa assim, que no segundo mandato eu gostei de ser vereador. Assim. No primeiro, assim, eu achei muito difícil. Mas no primeiro fiz uns cursos também, né? Aprendi. Na época, assim, no primeiro mandato, eu contratei me lembro que eu peguei uma empresa, até para me ensinar como projeto, fiz vários os cursos também de oratório, então eu fui me aperfeiçoando, até mesmo porque era muito, na época, assim, eu queria ser um vereador diferenciado, mais participativo, daí comecei a criar associação de moradores também nas comunidades, e isso foi me dando, foi me fortalecendo, né? E fui pegando um certo carisma com a comunidade, assim, e isso foi engrandecendo muito a minha carreira política. É que, na verdade, dentro do MDB havia duas alas. Eu apoiei o Fabrício na convenção e o Nestor Esprisco apoiava o Hélio. Aí, nós na convenção, nós perdemos para o Hélio. Aí, o que aconteceu? Como nós perdemos ali a convenção, e eu fiquei, nós tínhamos nossa ala ali no 15, né? E tinha a ala do Nestor, e do tio Nestor, e tinha a nossa ala, a minha ala e a do Fabrício ali. Nós perdemos não por muito voto na convenção. E ficou aquele clima ruim, daí foi o Hélio para ser candidato, e na época estava ruim de se coligar com os outros partidos. O Hélio não quer coligar com o Hélio, não quero coligar com o Hélio. E eu sim, eu já estava preparado para ser candidato a vereador. Por quê? Portanto que eu apoiei o Fabrício para ser vice, né? Eu não tinha intenção de ser candidato a vice do Hélio. Então daí o partido começou a partir para cima, daí eu disse, não, então o vice nós vamos lá conversar com o Fabrício. Se o Fabrício aceitar ser vice, eu estou junto com o Fabrício, porque já apoiei o Fabrício para prefeito, o certo é o Fabrício ser o vice, ele ficou em segundo. Aí nós fomos lá e conversamos com o Fabrício. Aí o Fabrício, não, Paulo, eu não vou. Aí tá, deu. Não vou, daí aquela nossa equipe, nós caímos assim. Eu tinha uma equipe boa já para trabalhar para mim, para vereador, tinha uma eleição praticamente garantida para vereador. Não garantida, que não existe nada garantido, mas tinha uma base muito boa, né? O histórico também. Aí começou Aí foi conversado na época com os outros partidos e não houve uma coligação com outros partidos. Aí o partido fez uma pesquisa e o meu nome, saiu o meu nome, mas eu, na época, assim, eu também tinha um sonho de, como ser duas vezes o vereador mais votado, eu também queria ser candidato a prefeito na época, né? Mas aí eu achava que eu teria, no momento, naquele ano, assim como eu fui o vereador mais votado, o candidato por duas vezes, eu pensava que o candidato teria que ser eu, tá me entendendo? Mas como o Fabrício tinha sido vice, já do Nestor, né? E o Fabrício depois tinha cedido, na época, a coligação com o falecido Tadeu, cedeu para o Tadeu, eu digo, eu vou ter que ceder para o Fabrício para ir para a convenção, né? Aí o Fabrício foi para a convenção, nós perdemos para o Hélio, e aí o partido veio para cima de mim. Não, porque tu tem que ser o vice, porque se tu for o vice, tu traz aquela ala que não concorda com o Hélio contigo. Aí o Nestor me chamou no gabinete também, conversou comigo, Paulo, tá aqui os números. Me mostraram as pesquisas, aí nós estávamos muito atrás, né? Mas tu vê, contigo nós crescemos. Aí eu assim, mas eu, né, cara, eu para vereador, nas pesquisas eu também estava para ser o vereador mais votado de novo. Tinha um percentual muito bom. Aí eu não concordei assim no começo, não falei nada, e aí eu escutava na rádio, o MDB não tem coligação, o MDB não tem coligação, o MDB ia para a sessão na Câmara, todos falando, daí o Hélio um dia falou comigo. Aí ele,
terminou a sessão na Câmara, nós dois era vereador, ele disse, Paulo, tem que falar contigo. Aí eu assim, até porque senão a gente, como houve aquela disputa, a gente não tinha uma... Ele disse, cara, se tu for o meu vice, eu não tenho medo de disputar a eleição. Aí eu assim, ele tem que ser uma coisa pensada, né? E aí, tá, mas aquilo, tá, eu vou ver ele. Aí fomos para algumas reuniões, aí eu tinha assim, um pensamento de não ir, mas aí veio trabalhar, daí conversei com... Aí o Fabrício conversou comigo, aí conversei com o Fabrício tinha aquela... E a gente foi se aproximando e foi indo. Um dia ele chegou e vieram conversar comigo, uma reunião, tinha o Nestor e a comitiva do PMDB, eu disse assim, eu tenho que pensar. Aí depois terminou essa reunião, aí o Hélio me chamou, conversou comigo. Aí eu disse, Hélio, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar uma coligação. Mas se não der coligação, tu pode... Disse só para ele, eu vou de vice teu. Aí tinha o Maneca, que tinha colocado o nome também na época, que era uma liderança do MDB, aí eu digo, não, eu vou. Ele assim, o Hélio me falou comigo com a certeza, seu Paulo, se tu for o meu vice, nós ganhamos a eleição. Aí eu disse assim, não, vamos ver. Aí cheguei em casa, também conversei com as pessoas, e quando eu cheguei em casa, a minha esposa chegou e falei para ela da reunião, que a gente sempre com os filhos, tudo, a gente sempre teve um contato muito bom. Aí a Cleusa também tinha esse pensamento. Aí ela disse, se eu fosse tu, eu ia. Aí ela chegou e falou, não, se eu sou tu, eu ia de candidato a vice. Tu já conseguiu tudo o que conseguia. Tu já foi duas vezes vereador, tu já foi vereador mais votado, e se nós perdemos, nós saímos de cabeça erguida. Mas se eu fosse tu, eu ia. Nós ganhamos, ela assim. Ela assim, contigo nós ganhamos. Aí ela me passou essa certeza, aí eu peguei e confirmei a minha candidatura a vice. Aí o partido foi, nós nos organizamos, o Maneca também concordou na época que eu fosse o candidato. Ele assim, daí ele, não, Paulo, se tu vai de candidato, todo o partido, 100%. Aí eu disse, não, mas nós vamos trabalhar em cima de uma convenção. Aí nós fomos, me lembro que eu e o Hélio fomos conversar com o PSDB, conversamos com vários partidos. E não teve jeito. Aí todos os partidos, né, se uniram contra o 15, né? Aí na época foi a Soraya de candidata a prefeita com o Jaisso de vice. Na hora que nós vimos assim, que eles estavam com 34% na nossa frente, quando nós lançamos a nossa candidatura. Aí eu assim, olha que eu olhei os números assim, foi um baque, mas nós começamos a fazer um trabalho muito legal. Eu vejo assim que desde o tempo que eu vivo na política até hoje, foi uma da eleição mais acirrada e mais trabalhada na história do município, porque eu acho que quem tinha uma raizinha assim, lá de MDB, essas coisas, nós conseguimos trazer essa rivalidade para atual. E eles, com 4 partidos, eles não conseguiram somar da forma que nós conseguimos a reunir o povo, a sociedade como um todo. Porque eles tinham meio assim, interna, por que não fui eu, por que foi aquele? Então, e nós aproveitamos dessa situação. E a gente, desde que a gente se lançou candidato, a gente nunca parou de crescer. Quando faltava 6 dias para as eleições, num sábado antes, a gente empatou as eleições. Vê que a coisa foi crescendo, que uma semana antes nós empatamos. Aí o cara passou para nós, assim, um coordenador que vinha fazendo, hoje ninguém sabe quem ganha a eleição em Lauro Miller. Aí de capaz que nós... Eu também ficava meio desconfiado, né? Mas os caras mostravam as pesquisas, trabalhamos, coisas sérias, assim. Então, assim, aí que a gente viu, assim, que fez a diferença. Aí quando a gente chegava, assim, que eu fiz muita campanha com a minha esposa, não tem? Porque na época, assim, família, essas coisas, aglutinaram muito trabalho que a gente fazia na igreja também, né? A gente sempre trabalhou na igreja, movimento de irmãos, a gente sempre trabalhou com casais e a gente sempre se exerceu uma certa confiança, a gente sempre passou uma confiança para a sociedade. E a gente começou a perceber que quando nós fazíamos o centro aqui em Lauro Miller, o pessoal começou a falar para mim, para a Cleusa, não, nós vamos votar em vocês. Começou a sentir isso no Sumaré, aí a nossa coordenação de campanha também
deixou bem claro, ó, nós temos que trabalhar a família, vocês são importantes, vocês são importantes. Tu e a Cleusa é importante, você está no comício, você está porque na época o Hélio estava separado, então assim, ó, é importante nós vincular a família, importante vocês trabalhar a família. E isso a gente seguiu a coordenação e a gente começou a ver o crescimento da campanha. Então foi uma coisa assim que na hora assim, que a gente conseguiu, que terminou as eleições, que a gente ganhou, assim, foi uma coisa histérica que eu me lembro até hoje, assim, que eu nem fui para casa, o Hélio assim, até me convidou, eu digo, não, Hélio, eu vou ficar aqui na frente do Walter Ottausi. Se nós perder, eu vou de cabeça erguida. Quando começou a sair os resultados ali, que me lembro que estava assim, olhei assim a imagem que estava o Neri, o Nilton, a esposa, o seu Neri Nascimento, né, a esposa, eu vi assim, quando começou a sair os resultados do centro, que não foi esperado, também fiquei com uma pena, assim, que cara, olha, o cara é um ser humano, né, cara? A gente vê que trabalharam, não foi a gente, lógico, um momento de alegria, mas a gente percebe também que amigos também, na verdade a gente foi adversário, né? A gente não era inimigo, né? Tinha uma amizade muito grande, como tem até hoje com o Jairson, com a Janete, então assim, quando a urna nós perdemos por um voto no Walter e na outra nós ganhamos por 2 votos, que eles começaram a ver que, aí o meu irmão ligou para mim que estava trabalhando lá no Arizona, nunca me esqueço. Ele disse, Cabeção, aqui no Arizona, coisa inédita, nós ganhamos com 108 votos na frente. Coisa que a gente sempre levou no Arizona, aqui nós ganhamos com 108 votos na frente no Arizona. Daí já veio os resultados, começou a ver, então a gente foi assim. No momento foi muito bom. Mas depois com os trabalhos, assim, eu fui vendo que não era aquilo que eu queria para mim também, como vice. Eu, sim, trabalhei como vice, assim, mas eu não assim, gostei mais de vereador do que de vice-prefeito. O cargo de vice-prefeito, assim, eu não... E vejo a história de todos que foram vice, assim, não... Que é difícil, né? O cara começar um trabalho junto e encerrar esse trabalho junto. Coisa que eu passei, assim, tanto eu como o Hélio, dificuldade para a gente poder encerrar a caminhada juntos, tá me entendendo? Porque na hora vem os interesses, eu enxergo a realidade de um jeito, tu enxerga de outro, e nós, assim, começamos assim, eu com 2 anos, assim, de mandato, assim, de vice-prefeito, eu já tinha certeza que eu não ia mais de vice-prefeito, tá entendendo? Eu já tinha comigo, assim, ó, aí falei com o Hélio, foi a primeira pessoa que eu falei, também digo, ó, eu não vou mais de vice. Aí nós trabalhamos, ele pediu assim, Paulo, tu pode me ajudar? Eu digo, ó, Hélio, eu não... Aí conversamos com o Debrida, depois não deu certo, também com o Debrida, né, então, mas para mim, assim, perante a sociedade como um todo, eu tive muito apoio toda a vida da sociedade. Em tudo que eu fiz até hoje, que eu dei à sociedade, sempre tive do meu lado, sempre procurei ter o apoio da população. O meu sonho de ser prefeito foi na eleição que o Hélio foi prefeito. Eu acho que ali era a oportunidade maior que surgiu para mim ser prefeito, tá me entendendo? Então, quando aí terminou o nosso mandato, eu já, portanto que não fui candidato a vereador, não fui candidato a nada, me afastei da política. Na eleição perante eu nem me envolvi, eu não tive mais envolvimento assim com política, não botei adesivo mais no carro e voltei assim o que eu sempre fazia antes, que aquele conselho que quando tu conversou comigo lá da mãe, né? Aqui nós não temos problema. Então comecei o meu ministério de novo, comecei a atuar como ministro da palavra, ministro das exéquias, ministro do batismo e comecei a trabalhar só na igreja. Aí me dediquei só à igreja. Nesse período que eu me afastei da política, daí eu só... Aí é onde perdi muito vínculo, porque daí aqueles deputados, que na tua época não era mais, então me dediquei só à vida, assim, em sociedade, ação social, mas fora da política. Fazendo a parte social do município, mas especial, tudo girando em torno da igreja. Aí voltei a trabalhar, até hoje só trabalho assim direcionado à igreja. Todo o meu trabalho, hoje que eu me dedico assim mais, sempre quando eu abandonei assim a política, me dediquei mais assim à vida religiosa, minha vida na igreja. Eu depois surgiu a PAI, né, que... Não, a política, eu digo assim, não votar... Não, eu não, a palavra nunca, Rodrigo, vamos dizer, é uma palavra muito forte da gente dizer, né? Mas assim, hoje eu não me vejo como candidato a política. Eu não vou dizer que daqui 4 anos ou surge
surge uma nova, mas eu não me vejo. De repente vai dizer assim, daqui 3 anos e pouco sou candidato a vereador, o Paulo aquela vez falou que não ia ser mais candidato, e hoje é candidato. Eu a palavra nunca, assim, eu não tenho, mas se fosse hoje, como ano passado, eu não quis me envolver, hoje eu não voltaria também. Tá, você falou da PAI, como é que surgiu agora a PAI? A PAI, o ano passado, né, a gente estava ali, o seu Heriberto assumiu a presidência da PAI, seu Heriberto Nese, e aí ele veio a ficar, adoeceu. Aí eu peguei e disse assim, não, seu Heriberto, se caso lá precisar, eu fico por um tempo, lá não tem problema. Aí eu pensei assim, mas eu pensei assim, disse assim na hora, até lá na casa dele, para deixar, porque eu não achei que eu ia assim assumir a PAI também, tá me entendendo? Foi uma coisa assim que surgiu, aí viemos para uma reunião, onde conversando com a diretoria, eu assumi a presidência da PAI. Então, foi uma das coisas muito boas que me aconteceu na vida também, Rodrigo. Acho que do mês de julho do ano passado para cá, eu era uma pessoa que eu tinha só me aproximado da igreja, às vezes eu não estava fazendo direito essa parte social, que é uma obrigação de todos nós fazer. E aí eu vejo assim que a entidade, assim, a PAI, ela precisava muito e tinha que ter dado tudo aquilo ali para eu estar à frente da PAI, até para não só que a PAI cresça, mas para mim crescer como pessoa também, me abrir novos horizontes. Hoje eu vejo assim, o que a gente tem como diretoria tem que correr atrás. E hoje, desde que eu assumi a PAI, a pandemia é uma coisa muito difícil. Esse ano começou caindo o telhado da PAI, então vários problemas, mas isso é uma coisa que me motiva. Que agora tu está vendo assim, a ajuda da sociedade, o que eles estão fazendo com a PAI. Então, eu sou parte de tudo isso, está me entendendo? Por quê? Por causa do apoio da sociedade como um todo. Hoje a PAI, eu quero dizer uma coisa, hoje nós estamos vivendo um tempo bom. Nós já conseguimos o dinheiro para recuperar o telhado da PAI e as coisas estão se encaminhando para nós trocar todo o telhado da PAI. Então, novamente, assim, a gente deu eu acho que através com o trabalho da gente, agora nós criamos a PAI Jovem também, uma das coisas que a gente vê 60 jovens no grupo, querendo ajudar a sociedade, querendo ajudar a PAI e mostrando para eles, se eles for lá e dar uma voltinha, se igual eu vou lá, estou presente quase todo dia, se a gente olhar a vida daquelas pessoas e olhar a nossa vida, nós temos tudo. E isso te incentiva a trabalhar cada vez mais e dizer que Deus foi muito bom, é muito bom com a gente. Porque eu sempre digo assim, foi uma das coisas que me abriu novos horizontes. Hoje eu estou fazendo curso, cara, e estou buscando conhecimento nessa área que eu jamais imaginei na vida eu voltar, porque eu nunca fui assim da tecnologia, eu até gosto, mas hoje me obrigou a estar lá no WhatsApp, estar lá no Facebook, estar lá fazendo reuniões, tudo via WhatsApp. Então, assim, cara, vejo os professores, as aulas do jeito que estão dando e do jeito que eu estou aprendendo. Até para minhas palestras, assim, que eu também dou palestra, cara, como fez eu crescer? Então eu acho que quando Deus tira algo de ti, quando Ele te fecha uma janela, Ele abre 2 portas. Então, para mim, olha, foi uma lição de vida que eu estou tendo. Eu acho que ano que vem, assim, eu tenho esse ano e tenho o ano que vem, como presidente da PAI, mas foi uma coisa muito gratificante que aconteceu, assim, que está acontecendo essa realidade na minha vida e que eu fico mais feliz ainda é em poder ver a instituição da forma que está hoje, que as pessoas contribuindo, qualquer promoção que tu faz, qualquer atividade que é feita em Lauro Miller, a PAI é lembrada, tá me entendendo? Se tem uma live, se tem qualquer coisa, está lá o nome da escola, está lá o nome da instituição. Então isso eu acho que é uma forma de evangelizar. A gente se evangeliza com palavras, mas ações é muito bonito. Eu acho que o trabalho que a gente faz ali na PAI é uma coisa muito gratificante e muito bonita. Eu sou muito grato. Fiquei muito assustado, muitas pessoas, tu é louco assumir a PAI, me falaram nesse momento. Eu digo, não, é nesse momento mesmo que a gente tem que testemunhar, que dá da gente recomeçar e que dá da gente fazer as coisas e que, desde que tu tendo a sociedade, as pessoas contigo, as coisas se tornam mais leves. O fardo é pesado se nós
carregarmos sozinhos, né? Mas se tiver várias pessoas para nos ajudar, com certeza nós vamos tornar a vida daquelas pessoas assim muito melhor. Eu acho que hoje eu estou vendo que a PAI está mudando, a contratação que a gente está fazendo, hoje o que nós temos oferecendo para os alunos e para a sociedade, para a família dos apaianos, eu acho que hoje vejo assim que a gente tinha que estar lá sim. A gente tem que ir lá e a gente é responsável de ajudar essas pessoas. Se não, como eu te falo, não tenho a certeza, mas eu quero deixar assim, um legado, né? Uma história de vida para as pessoas, tá me entendendo? Essa eu me imagino assim, ainda vejo, né? Eu trabalhando nas entidades, eu estando lá na igreja, acompanhando, trabalhando, podendo viver uma vida assim que eu sempre assim que eu nunca tive assim, ó, um tempo para vou lá, vou tirar umas férias, vou fazer isso. Eu vejo assim que eu quero levar na minha vida assim, que as pessoas aonde me veem assim que eu seja exemplo. Eu quero ser uma pessoa assim que muitas pessoas sigam-me pelo exemplo bom que eu vou deixar à sociedade. Eu quero, além assim, porque muitas vezes a gente se preocupa em deixar herança, em trabalhar para os filhos, mas eu quero deixar não só para os meus filhos, mas para toda a sociedade uma história de vida bonita, um legado, uma vida certa, uma vida correta, para que eu seja exemplo não só para os meus filhos, para a minha família, mas para a sociedade como um todo. Esse é o meu legado, assim, esse é que eu me vejo daqui 10 anos, que as pessoas, por aonde eu passei, assim, que eu faça uma história bonita para as pessoas terem a gente como exemplo dentro da sociedade. Eu queria fazer um convite, né, que todos vocês pudessem participar um pouco da minha história, da história da minha família, que eu seja realmente para essas pessoas, que vocês possam tirar algo de bom de tudo isso que foi falado agora e fazer, né? E fazer algum questionamento e me ajudar, né? Porque a gente nunca sabe tudo, a gente tem uma história, mas a história ainda a gente tem que ir construindo, né? É página por página. Eu queria que o povo acompanhasse e agradecer vocês por esse trabalho, por dar oportunidade da gente vir aqui e falar um pouco a história da vida da gente, contar e conversar um pouco antes, a gente aprender com a gente mesmo, para eu poder gravar isso aqui um dia, mostrar isso para os meus filhos, que hoje já vão estar acompanhando, mas para os meus netos, né? Que essa é a história de vida do Paulo César Antunes, o Cabeção. Muito obrigado.